Pessoal, vamos continuar aí nessa aula 3. O assunto é números complexos. Ele tem essa forma aqui, né? Ó, essa forma de chamada algébrica, né? Letra A é a parte real, que não tem o i, e a letra B, né, BI, é a parte imaginária, correto? O assunto é, o que seria achar o módulo? Calcule o módulo. É uma letra grega chamada Rho. Ele tem um formato de um pezinho assim, ó. Letra grega Rho, tá? E também achar o argumento. O que seria esse argumento? É uma letra grega chamada θ, né? Esse argumento é um ozinho assim cortado, é a letra θ, tá? Bom, essa letra θ já é muito falado como ângulo, e o argumento realmente é um ângulo, vocês vão perceber já já, tá? E o módulo P é uma coisa que vocês conhecem também lá do plano cartesiano e de estudos anterior. Então não assusta com o que seria módulo, calcule o módulo do número complexo e calcule o argumento. Então vamos lá para a situação número 5, tá? Quando eu precisar achar esse tal de módulo, né? Olha lá, ó, o módulo. O módulo, lembra daqueles dois tracinhos, nós chamávamos de módulo? Módulo do complexo, tá? Ele também é representado pela letra, parece um pezinho, pela letra Rho. Ele é nada mais, nada menos que a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Mas, professor, parece que eu conheço isso. A soma dos quadrados dos catetos. Realmente é o teorema de Pitágoras, veio do teorema de Pitágoras, tá? Se veio do teorema de Pitágoras, tem triângulo na jogada. Já já a gente vai ver sobre isso, tá? E o nosso θ, dá para achar, né? Já que tem triângulo retângulo, tem seno, cosseno e tangente. Então, achar esse ângulo, né? Estou chamando aqui de θ, esse ângulo θ, o argumento, é só achar o arco que sai da tangente. Você pega a parte B, que é a parte imaginária, e divide pela parte real A. O valor vai dar um valor decimal, chamamos a tangente, a gente acha o ângulo, tá bom? Então a fórmula está aqui, ó. Então eu tenho duas fórmulas que uso o A e o B, tá? Ao dividir B com A, usando a tangente, aplicando a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, coca, né? Tem gente que gosta de Coca-Cola, é aquela regrinha. Então, coca, quando eu aplico coca, eu acho o argumento, tá? Quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu vou achar o que nós chamamos de módulo, tá? Ah, professor, está muito confuso. Calma, vamos para o desenho. Então, vamos lá. Situação 5. Determine para o número complexo. Então, agora tem 2. Então, o A, aqui, ó. O A e o B. O A vale 2. Então, tá aqui, ó. O A vale 2. É a parte real. E a parte imaginária vale 2 também. Então, essa altura aqui também vale 2. Tá? Então, ó, daqui do zero até lá em cima, é isso aqui, ó. Vale 2. Tá? Então, esse aqui é o eixo Y, é onde a gente acha o B. Eu já tenho o B, correto? E aqui no eixo X, né, junto com esse ângulo aqui, ó, famoso ângulo, já a gente fala sobre ele, eu também tenho 2. Tá aqui, ó, 2. Esse tamanho aqui é 2, conhecido como o A. Então eu tenho o A, que é 2, e o B, que é 2. Então o cateto oposto e o cateto adjacente saiu desse triângulo aqui. Só que antes de fazer o nosso cateto oposto para o cateto adjacente, vamos lembrar que, ó, 2 de real com 2 de imaginário, ele andou 4. 2 mais 2, 4. E esse caminho aqui seria um caminho mais curto, né? Então esse caminho mais curto é a hipotenusa. Ele é o módulo do determinante. Alguns livros traz como a letra P, tá? Então nesse triângulo agora, eu estou colocando em marrom, né? Esse triângulo, vou fazer ele aqui, ó, tá? Fazendo um tamanho menor. Tá? Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Então aqui é o B e aqui é o A, tá? Eu quero esse módulo aqui. É só aplicar a fórmula. Professor, mas qual que é a fórmula? O Rho, o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai devagar, professor, tem que recordar isso. Então vamos lá. Quem é o A? Parte real, 2. A ao quadrado. Quem é a parte imaginária? Professor, B. Também é 2, coincidência. B ao quadrado. Então o Rho é igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Né?
Tem aluno que soma 4 com 4, 8. Tem aluno que percebe que apareceu aqui, ó, o 4 apareceu duas vezes. Então, 4 duas vezes. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 2? Não consigo. Então, esse é o resultado, né? Essa distância aqui, chamado de módulo, né? Esse módulo é 2 raiz de 2. Então, já achei a primeira pergunta. O módulo é a letra Rho, tá? Ou esse símbolo aqui. Agora, vamos para o argumento. O argumento é só colocar essa razão aqui, ó. B sobre A. Só que eu faço a tangente, tá? Então, eu vou procurar a tangente de 2, né, do B, e a parte real 2. Sabe quanto que é? 2 dividido por 2, 1. Aí vocês vão perguntar, aonde que a tangente é 1? Tem aluno que já guardou. É fácil, ó. 2 por 2 eu formei um quadrado. E essa diagonal dividiu o ângulo de 90 graus em 2 de 45. Então, esse ângulo θ aqui, ó, nada mais é do que 45 graus. Então, vocês têm que conciliar aquela regrinha que tangente de 45 é 1, tá? Eu não sei se vocês recordam aquela tabelinha, tá certo? Ou o ciclo trigonométrico, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Mas dá para perceber que o tangente de um ângulo que dá 1, esse ângulo é 45, tá? A tangente que dá 1 é 45, lá no primeiro quadrante. Situação 6. Dá uma olhadinha aí no desenho por enquanto. O que é essa linha vermelha aí? Tá? Essa linha vermelha, ele é o módulo, né? O módulo do número complexo, seria a hipotenusa, tá? Seria a hipotenusa. Então, eu vou aplicar a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa, aquele quadrado vira a raiz dos catetos. Esse que está em pé é o B. Esse que está deitado é o A. O que é o teorema de Pitágoras? Tá? Já que esse aqui é o B e esse é o A, a gente faz A ao quadrado mais B ao quadrado. Só para você saber de onde que veio a forma. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então esse tal de módulo, ou Rho, né, que a gente chama, é só aplicar aí. Procura o número complexo, a parte real A. Olha lá, a parte real, raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Não assusta não, é fácil fazer isso aqui. O B aqui é 1, atrás do I é o B. 1, então põe 1 ao quadrado. Tá? Tem professor que já chama, ó, quem é o A? 1. Opa, mentira, é raiz de 3. E quem é o B? 1. Aí já substitui na forma. Tá? Então o Rho, ou módulo, é igual. Corta raiz com raiz dá 3. E 1 ao quadrado dá 1. Tá? Então o nosso Rho, o módulo, né, é raiz quadrada de 4. Então esse tal de Rho, né, esse módulo, raiz quadrada de 4, 2, tá? Então, com certeza, esse valor aqui, então, essa hipotenusa vale 2, tá? Por quê, professor? Porque aqui é raiz quadrada de 3, que é o B. E esse A aqui, né, é o valor 1. Opa, é o contrário. Aqui é 1 do número imaginário aqui, né? E raiz de 3 está aqui. Tá? O importante é que esse cateto é raiz de 3. Esse cateto é 1, né? 1. Se eu faço o teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 1 com 3 dá 4, raiz quadrada de 4, sai esse tal de Rho, tá? E para terminar, eu preciso do B de novo e do A. Quem é o A mesmo? Raiz quadrada de 3. E quem é o B? 1. Como é que o senhor sabe, professor? Eu sei lá no complexo, foi dado no exercício lá. O A é raiz de 3 e o B é 1. Aí eu vou aplicar a fórmula para achar o θ. Poderia usar seno, cosseno, também acharia, mas eu vou aplicar cateto oposto, é o B, sobre o A, que é o cateto adjacente. Então, tangente do argumento, que eu quero o argumento, esse ângulo chama argumento, é o B1 sobre raiz de 3, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas eu andei até descomplicando para um aluno aí no curso que estava fazendo. Você não pode deixar raiz quadrada de 3 aqui. Então, você multiplica por raiz de 3 e multiplica por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então, olha lá, a tangente deu raiz de 3 sobre 3.
Se vocês procurar na tabela trigonométrica, aquela famosa mesmo, raiz de 3 sobre 3 seria de qual? Do 60 ou do 30? Pelo desenho dá para perceber, ó. Aqui, ó, é um retângulo. Ele está mais baixo. O mais baixo ele não vai lá em cima no 60, ele vai no 30. Então esse ângulo aqui é 30 graus. Então esse teto aqui, ó, esse ângulo aqui é de 30 graus. Ah, professor, não é difícil não. Então esse plano de Argand-Gauss, né? E esse tal de módulo é a hipotenusa. Achar a hipotenusa do afixo, né? Não esqueça do afixo aqui, ó. Raiz de 3 e 1, tá? É o ponto. Então esses catetos que deu aqui, a hipotenusa acha o módulo, né? E B sobre A acha a tangente. A tangente do θ acha o θ que deu, nesse caso, 30 graus, correto? Vai ter mais sobre isso.